A paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos com mais uma preciosa lição para a nossa classe de adultos. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. Essas lições são lições CPAD, terceiro trimestre de 2022. A lição de número 6 traz como título A sutileza das ideologias contrárias à família. Texto áureo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. A verdade prática diz, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A lição bíblica desta semana tem como texto bíblico básico Gênesis 2:18 a 24, que é a leitura bíblica em classe. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A verdade prática nos diz que, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. São sutilezas que vêm tentando destruir a Igreja do Senhor, a família cristã, a sociedade sofre com esses ataques terríveis, principalmente os cristãos e a Igreja do Senhor. Olha, a família é um projeto especial de Deus. Em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição. Monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Esses valores blindam a família contra as sutilezas das novas configurações familiares que estão calcadas em ideologias malignas. É o que estamos vivendo nestes últimos dias. Ataques ferozes contra a base da igreja, contra a família. Assim, nesta lição, aprenderemos os princípios bíblicos de uma família sólida que vive na presença de Deus. Apresentamos para você, professor, e para os nossos diletos alunos, e você, amigo simpatizante da EBD, Escola Bíblica Dominical, objetivos da lição. Primeiro é abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo, elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E por último, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Vivemos numa época muito desafiadora. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele tenta nos destruir, ele tenta minar a igreja para
abalar os alicerces da igreja e destruir o povo de Deus. Nós estamos bem atentos. A palavra de Deus nos alerta. Estai, pois, apercebidos, diz a palavra do Senhor. Então, essas sutilezas vêm para destruir a fé cristã, destruir o padrão bíblico ao qual nós aderimos, ao qual nós vivemos. Então, essas sutilezas vêm como desafios para a igreja nos tempos modernos. Novas ideologias têm promovido a normalização de novas configurações familiares, que nada tem a ver com o propósito de Deus. Como cristãos, de que forma devemos nos comportar diante dessas novas modalidades de união? Estão aí propagadas na mídia, disseminadas, existe um marketing, uma propaganda, mas a família cristã é a família modelo que Deus estabeleceu. Lá em Gênesis, Deus estabeleceu essa instituição como primordial, como uma instituição especial. E a família há de sobreviver e há de prevalecer ante a tantas invenções e tantas coisas trazidas com sutilezas pelo adversário das nossas almas. Uma das características da faixa etária do adulto, querido professor, é que ele aprende quando deseja. Precisa haver essa boa vontade. Nesse sentido, a dinâmica da escola bíblica dominical segue o princípio da voluntariedade. A presença do aluno no domingo pela manhã ou em outro dia, traz com ele a predisposição para aprender. Aproveite esta oportunidade, planeje bem a sua aula e que Deus te use poderosamente para que você possa alcançar todos os objetivos. Se o aluno está disposto a aprender, não podemos perder a oportunidade de ensinar bem a palavra de Deus, porque é ordem. Assim sendo, ao longo da aula, professor, procure, dentro do seu planejamento, dentro da aula, procure envolver a classe de maneira que a participação dos alunos seja, então, presente, seja uma participação ativa, seja algo que você dê importância. Faça perguntas, peça para alguém resumir um tópico, corrija o questionário da lição com eles. Assim você terá uma aula bastante proveitosa e eu creio que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, ele vai te abençoar, vai te usar poderosamente e você vai alcançar os objetivos da lição. Deus vai honrar grandemente o seu magistério cristão. Nossa família é o bem maior que Deus nos deu. Nesse sentido, a lição nos convida a um compromisso com Ele e com a nossa família. Incentive a classe a orar pela família e a estabelecer uma meta de ensinar a palavra de Deus sistematicamente e a cultivar os valores da Bíblia no lar. É tempo de buscar a presença de Deus em família. É tempo de viver na presença do Espírito Santo em família. Esta lição mostra que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam esta família cristã, a família a qual pertencemos. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Precisamos redobrar a vigilância. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Que Deus repreenda esse espírito de adultério, de prostituição, que ronda e que quer assolar o arraial cristão. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Continua
daninho. A erva daninha continua. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer, não é? Ou genderqueer. Vigiemos. Depois vamos falar um pouco sobre esse genderqueer. Vamos ver aqui a família como projeto de Deus. Resumindo nossa pré-aula, porque aqui não é uma aula que substitui a escola bíblica dominical. Nós temos aqui uma pré-aula, subsídios que ajudam a aula do professor da escola bíblica dominical e traz ensinos ricos para o aluno, para os simpatizantes da EBD. Então, uma instituição divina, a família, quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, o Senhor Jesus Cristo respondeu, Mateus 19, 6, parte B. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus ajuntou, o que havia ajuntado, o Senhor Jesus se referia à construção familiar. A família deve ser preservada a todo custo. A família deve ser protegida. É dever da igreja proteger a família. É dever do Estado também proteger a família. É nosso dever como líderes cristãos acolher, ensinar as famílias e ajudar na edificação das famílias. Edificando a nossa no Senhor, dando exemplo para as demais famílias. E mais, com essa fala, o Senhor Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Ele mesmo reconheceu. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Ninguém pode contestar isso. A família é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Observe que de um casal, Deus fez toda a humanidade. Deus deixou que toda a humanidade viesse de Adão e Eva. De Abrão e Sara, o Sarai, depois passou a Abraão e Sara, veio a nação de Israel. Deus tem projeto para as famílias. Deus tem projeto para a tua família, meu prezado amigo, meu querido e amado irmão. Deus tem projeto para a tua família. Então, cuide da tua família. Zele pela tua família, que é o teu patrimônio que Deus deu para você cuidar. Ora, Ele tem um projeto para a humanidade e nesse projeto, Deus inclui a família. Deus quer salvar o mundo. Deus quer salvar o homem. E Ele usa as famílias cristãs. Ele usa a família como base da sociedade. Deus usa servos e servas de Deus que pertencem à família cristã para ganhar este mundo inteiro para Jesus. Então, a célula máter da sociedade é a família. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida segundo Gênesis 2:24. Deus fez a família. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência familiar, sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Atenção, socialistas. Atenção, pessoas que trabalham na área social, assistentes sociais. Atenção, você que é antropólogo, você que é sociólogo, pedagogo, você que é psicólogo. Vamos observar o que no contexto social, não é, significa a família, os valores que a família dissemina na sociedade. Ela traz equilíbrio, ela traz harmonia. A família, ela abrilhanta a sociedade. E uma família cristã, ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. Nós, como cristãos, devemos influenciar para o bem esta sociedade
que está tão carente dos valores morais, dos valores espirituais. A segunda parte da lição fala sobre os fundamentos da família cristã. Qual é o fundamento da família cristã? Primeiro, o casamento monogâmico e heterossexual tem como base, não é? Ele é fundamento da família cristã. Nós não abrimos mão disso. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Pode observar no Novo Testamento, isso o indivíduo só pode ter um cônjuge. Não é? Está escrito que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Está escrito lá em Hebreus. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. 1 Timóteo 3,2. Confira aí na sua Bíblia. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico tem que ser heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. É bíblico. Deixará, pois, o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Gênesis 1:27. Por isso, Jesus disse que Deus criou o homem e mulher. Mateus 19, versículo 4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. O gênero é baseado no sexo biológico, macho e fêmea. Homem, mulher, não é? Então, ou é macho, ou é fêmea, ou é homem, ou é mulher. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve ser e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. O casamento indissolúvel e confessional é o segundo tópico desta segunda parte. E vamos ver aqui que o princípio do casamento bíblico também é aquele princípio de indissolubilidade, indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem, Mateus 19, versículo 6. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção. Qual é? O adultério. Contudo, não é? Como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento, o adultério, ele pode também ser perdoado pelo cônjuge ofendido. Nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte daquele cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Se realmente houver o perdão, então não há necessidade de dissolver o casamento. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que segundo o apóstolo Paulo deixaria o cônjuge abandonado e não sujeito à servidão. 1 Coríntios 7,15. Isso aqui, Paulo falou sobre isso quando fala a respeito do casamento, questões a respeito do casamento lá em 1 Coríntios no capítulo 7. No versículo 15 ele fala sobre a questão do não crente abandonar o cônjuge crente. Então, este não estaria mais sujeito à servidão. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Que consenso há entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial? 2 Coríntios 6,14. Então, deve-se ter cuidado com o julgo desigual, para depois não ter problemas nesse casamento. Então, o casamento ele é monogâmico, heterossexual e também indissolúvel, do ponto de vista bíblico.
Vamos ver na terceira parte a sutileza da nova configuração familiar. Preste bastante atenção. Vou fazer aqui a leitura na íntegra, quando trata aqui das leis, certo? Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Supremo Tribunal de Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, as leis, elas legislam em favor disso aí. Essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo, conforme está escrito em Gênesis 2:24, a palavra de Deus diz isso claramente. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea, Mateus 19:4. Então está aí a situação. Agora ainda tem essa questão da sexualidade não binária. Eu vou falar pausadamente para que os nossos ouvintes, os alunos e os nossos inscritos entendam essa questão. Uma pessoa não binária é aquela que não percebe como pertencendo a um único gênero. Bi já vem de dois, não é? Então, não se percebe como sendo de um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Veja que já há um entendimento adverso. Essa pessoa é genderqueer. Genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Veja como vem a sutileza nestes últimos dias. Nesse caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Olha que coisa! Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. Levítico 18. Isso fere os princípios bíblicos. Está fora do ensinamento bíblico, da palavra de Deus. É também uma negação das leis biológicas, que define os sexos masculinos e femininos. Então, a nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Passemos então à última parte. Princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. Os pais têm um papel importante, preponderante na base da formação familiar. Deus colocou isso na responsabilidade do pai e da mãe, ou de quem realmente estiver, seja um tio que esteja como tutor, não é? Como pessoa responsável por esse menor. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Quando eu falei de tios aí, é que realmente existem filhos órfãos de pai e mãe que ficam com tios
com avós. Então, esses responsáveis terão que exercer o papel dos pais. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9. A crise atual da família, a qual estamos vendo nos dias odiernos, é uma crise de valores, onde há desestruturação familiar, a ausência de valores fortes e a predominância da desobediência e da rebeldia. Isso reflete na violência, isso reflete no mau caratismo, nas coisas que deturpam a harmonia e a ordem da sociedade. Aí emprega-se a força policial, emprega-se o rigor da lei e realmente se vê o que está acontecendo por falta de estrutura, né, por falta de educação, por falta de espiritualidade e principalmente por falta de Jesus, por falta de Deus no coração. Nesse aspecto, de alguma força, não é? De alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos, principalmente cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Nós somos cristãos, nós não somos neutros. Nós temos posicionamento, nós nos posicionamos, nós alçamos a nossa voz como arautos de Deus para dizer em alto e bom som que a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, ela tem autoridade sobre a humanidade. A Bíblia, ela tem autoridade sobre nós. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Atenção, pai, mãe, ensine o seu filho. Veja onde o seu filho está andando, com quem está andando. E neste tempo de tanta tecnologia, de internet aí à vontade, oriente seu filho, esteja com ele aí, não é? Se vai pesquisar na internet, ajude seu filho, navegue com ele, oriente, não é? Seja amigo do seu filho, seja instrutor do seu filho. O papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já é constituída de várias famílias, não é? O contrário é também verdade. Igrejas fracas, famílias fracas. Famílias fracas, igrejas fracas. Precisamos cuidar das famílias. A igreja é composta de famílias. Então, na verdade, a igreja, que é uma extensão, não é, familiar, bem mais ampla, não é? Já que é constituída de várias famílias, também é uma entidade terapêutica, onde a família pode ser curada. Precisa haver trabalhos com casais, trabalhos com filhos, trabalhos com os cônjuges, com a família inteira junta. É missão da igreja também curar uma sociedade doente, não só cuidar dos cristãos convertidos, mas cuidar e ajudar a sociedade doente. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual e a igreja faz parte dessa base, né? A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Vemos então as sutilezas do adversário de nossas almas
trazendo desconstrução familiar, reconstruindo família com novos modelos novos de casais, adversos àquilo que a Bíblia estabelece e ensina. Então veja que há realmente sutilezas que vêm tentando minar a doutrina bíblica ensinada pela palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, ele nos orientou acerca disso. Os apóstolos, a igreja cristã primitiva, muito falou sobre isso. Os apóstolos, eles bateram muito nessa tecla. Cuidado com a família, o cuidado com a família, a célula máter da sociedade. Nós somos membros de uma família. Eu pertenço à minha família, você à sua família. Então nossas famílias, usadas nas mãos de Deus, será bênção. Nós seremos bênçãos nas mãos do Senhor durante esse tempo tão difícil, nessa sociedade tão fortemente combatida, não é? Então, que Deus em Cristo fale forte, fale melhor aí no seu coração através do Espírito Santo, que o Espírito de Deus ministre aí no seu coração. Chegamos ao final, não é, de mais uma lição bíblica e vimos que a família está sob ataque. Por isso que o tema de nossa lição é os ataques contra a Igreja de Cristo. E a família, ela está sendo muito atacada. Muito. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas como a do adultério estão sendo vendidas para as famílias como normal, até mesmo necessário para turbinar o relacionamento, coisa que realmente causa terror. Um engodo do diabo. Nesse contexto de desconstrução familiar, os pais, principalmente os pais cristãos, devem mais do que nunca firmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós vamos encerrar aqui a nossa pré-aula agradecendo pela sua participação, pedindo que você se inscreva neste canal, assine nosso canal, é grátis, você pode ativar os sininhos de notificações para receber nossos conteúdos em primeira mão. Agradecemos a sua atenção, nosso muito obrigado. Compartilhe nossos conteúdos, nos ajude a levar esses conteúdos a mais pessoas. Nós amamos a EBD, nós produzimos conteúdo direcionados para a EBD. Temos outros tipos de conteúdos bíblicos e eclesiásticos que visam edificação do corpo de Cristo e evangelização. Então divulgue nosso canal, nós te agradecemos. Oremos. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome. Pela oportunidade de transmitir a Tua palavra, nós te louvamos, agradecidos pelo privilégio de Te servir nestes dias difíceis, mas sabemos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, te agradecemos por tudo. Salva, cura, transforma e liberta. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.